Olá, hoje é para você. O tema de hoje é o planejamento. Você tem o costume de planejar? Antes de começar qualquer coisa, você define o passo a passo? Fala para mim sinceramente, eu sou o G, o impulsionador da ação, e desejo o G para você. O que é planejamento? Planejamento é fazer um plano para você alcançar um objetivo. É você definir antecipadamente um conjunto de ações para você chegar lá. Chegar lá naquilo que você quer. Sabe quando você define um passo a passo? Sabe quando você define onde você quer chegar? Quando você tem algo com intenção, sabe? Uma meta, um objetivo. Quando você programa, quando você projeta. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Não existe planejamento que sobreviva ao campo de batalha. Porque quando você senta, quando você planeja, quando você define os passos para chegar lá, a sua visualização pode ser diferente da realidade, porque na realidade podem acontecer coisas que você não tinha pensado no momento que você planejou, mas é sempre bom você planejar, você se preparar, porque o planejamento é uma espécie de preparação. Preparação para a ação. O que você prefere? Agir sem se preparar ou você estar preparado para a ação? Quando você define os passos necessários para você chegar lá, aí você chega sabendo o que fazer, você chega com um roteiro, você chega com um passo a passo. É muito diferente de quem não se planeja, não se prepara, aí acontecem imprevistos no meio do caminho, a pessoa não sabe como agir, não sabe o que fazer. Então, é muito melhor você planejar, né? E as pessoas confundem planejar com pensar. Por que eu estou falando isso? Deixa eu te falar a diferença, tá? O pensamento, ele é o primeiro passo do planejamento. O primeiro passo. Mas não é só, eu planejei aqui, ó. Planejei aqui, e daí fica aqui e não vai. Quando você chega na ação, o planejamento não está estruturado, não está programado, não tem uma definição do o que fazer primeiro, o que fazer depois, quais são as responsabilidades das pessoas envolvidas, e aí você vai fazendo, e se der certo, dá, se não der certo, não dá, né? Já o planejamento, ele é estruturado, ele é programado, né? Você define ali o que você vai fazer e que resultados você vai alcançar. Tá entendendo a diferença? Então, quais são os tipos de planejamento que existem hoje? Fala para mim. Existe planejamento financeiro, existe planejamento de trabalho, existe planejamento de vida, né? Um plano de vida que você tem, existe planejamento de produtividade, existem vários tipos de planejamento. Deixa eu te contar uma história aqui. Não sei se você assistiu ao filme Minority Report. Tá? É um filme com o Tom Cruise, né, como o ator principal desse filme. E é um filme que se passa no futuro. Se passa no futuro, em um tempo em que existe uma tecnologia para você poder prever o futuro. O que vai acontecer lá na frente, né? Então a máquina ela faz né, os algoritmos das máquinas fazem uma combinação ali de ações, pensamentos das pessoas, sentimentos, e que podem conduzir a determinada ação, né? Então, antes mesmo de um bandido, por exemplo, cometer um assassinato, tá? Os precogs, né, que são aqueles robôs policiais lá, eles conseguem prever, né, que aquele cidadão vai cometer um crime. E antes mesmo dele cometer um crime, eles vão lá e impedem esse crime. Então imagina que tem um assassino que vai matar alguém e quando ele vai apertar o gatilho, antes dele apertar o gatilho, já entram lá os precogs e salvam a vítima, né? Eles
livram aquela pessoa de um crime que poderia acontecer, mas não aconteceu. Então, o filme todo roda em cima dessa questão, né. Será que ele é um assassino ou será que ele não é? Porque ele não cometeu um crime, mas ele cometeria, e ele só cometeria esse crime porque os precogs conseguem prever esse crime que iria acontecer, mas não aconteceu. Se é que você me entendeu, né. Então eles conseguem visualizar o futuro, conseguem prever, conseguem imaginar que aquilo vai acontecer, então vamos impedir esse assassinato, vamos impedir esse crime. Então eles vão lá e impedem o crime, prendem a pessoa, ó, você iria cometer um assassinato. Então nós estamos aqui para prender você porque você mataria. Você não matou porque nós impedimos, mas você mataria. Entendeu? Então, por que eu estou contando essa história dos precogs, né? Quais são as conclusões que eu chego? Os policiais, eles só impedem os crimes porque eles sabem o que os suspeitos vão fazer. Eles conseguem prever, conseguem visualizar o que aqueles suspeitos fariam, né? Ele está com a arma ali pronto para atirar. Então, se aquele suspeito ele está com a arma pronta para apertar o gatilho, né? E segundos antes do gatilho ser acionado, ele é preso, ele é impedido de cometer esse crime, então ele cometeria. Então, isso é justamente para você refletir, tá? Como seriam os seus resultados se você soubesse exatamente como você agiria nas situações mais adversas? Fala para mim sinceramente, imagina que você soubesse, assim, numa situação de pressão, numa situação de estresse, como você agiria? Porque tem gente que nem sabe como agir, nem sabe como que vai fazer, né? E aí acontece a situação, ele fica perdido e faz besteira, faz o que não deveria, faz o que não gostaria, alcança resultados medíocres ou nem alcança resultados. Então imagina, se você conseguisse prever, se você tivesse esse poder de visualizar o que você faria nessas situações. Fica essa pergunta para reflexão. Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, por que é tão importante hoje eu planejar para você se preparar, para você trabalhar a preparação para a ação, para você elevar seus resultados, para você comparar os seus resultados esperados, aquilo que você almeja, com os resultados alcançados, aquilo que você efetivamente faz e alcança. Por isso que é tão importante você planejar. E por que eu devo investir tempo e dinheiro em planejamento? Justamente para você poupar tempo e dinheiro na ação. Porque quem planeja, quem se prepara, quem se estrutura, quem programa, ele vai direto para a ação assim com mais assertividade. Ele não fica quebrando a cabeça no momento em que age. E pelo contrário, quem não planeja, quando vai para ação fica perdido, às vezes vai para lá, vai para cá, não sabe o que fazer direito ou se perde na ação. Capite? Então, qual é o maior benefício de eu planejar? Você vai ter mais assertividade nas ações. O que é assertividade? É você agir no alvo, sabe? Quando você age assim que você fala bingo, você fala acertei, nossa, foi um tiro certeiro no alvo. Quando você age assim que deu certo. Então, quando você planeja, você tem maiores probabilidades de acertar o alvo, de agir de primeira, de acertar de primeira, de alcançar melhores resultados. Você tem uma elevação da probabilidade de alcance de resultados. E por que planejar gera esse benefício da assertividade, de elevar meus resultados? Porque no plano, né, quando você senta para planejar, você consegue projetar o caminho para você alcançar a sua meta, o seu objetivo, ou aquilo que você quer fazer, né? Então, você define ali os caminhos, os passos necessários para você alcançar. E quando você define isso, você tem um caminho a seguir. Porque se eu te falo que você tem que ir do ponto A para o ponto B,
Você vai perguntar para mim: "Tá, mas qual é o trajeto? Qual é o caminho?". Ou simplesmente você pega o carro e vai, e você fica andando para lá, para cá, e sem rumo, sem destino, e você fica andando em rodas para você chegar lá. Não, você sabe o caminho necessário para você chegar lá. E aí, quem sabe o caminho, chega mais rápido. E quem não sabe o caminho, fica se perdendo no meio do caminho e fica: "Oh, e agora? O que que eu faço? E agora? O que que eu faço?". Fica na dúvida, fica na dúvida, até chegar lá. E quais são as vantagens de eu elaborar meu planejamento? Você vai saber o que você fazer para alcançar aquilo que você quer. Você sabe exatamente o que você precisa fazer para você chegar lá, porque você senta, você define, você, né, consegue projetar isso, né, projetar a sua ação. E aí, ali, no papel, você já vê qual é o melhor caminho a seguir, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, e ali você já projeta a sua ação. E é uma preparação para a ação, né. Com isso você pode aumentar sua produtividade, elevar seus resultados, como a gente já comentou. Então, é muito melhor você planejar do que você agir sem planejamento. E se eu não fizer o planejamento, hoje, o que que acontece comigo? Fala para mim aí. Você vai agir na tentativa e no erro. E quando você age na tentativa e no erro, tem gente que fala: "Ah, eu vou na cara e na coragem, eu vou na tentativa e no erro", tudo bem. Só que você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de não acertar. 50% de chance de ter os melhores resultados e 50% de chance de não ter ou ter resultados medíocres. Então, você fica na mão da probabilidade. Você prefere ficar na mão da probabilidade ou você prefere ser mais assertivo e elevar seus resultados? Então, por que que não planejar é tão comum e é uma alternativa para mim hoje? Porque você acredita que o planejamento é perda de tempo. Tem muita gente que acredita que o planejamento é desnecessário. Ele fala: "Ah, já fiz isso tantas vezes, eu vou lá, vou fazer, vou assim mesmo". Só que uma comparação entre uma pessoa que planeja, uma pessoa que estrutura e vai para ação, com outra pessoa que vai na cara e na coragem, comparando uma pessoa que vai para o planejamento, planeja direitinho, depois vai para ação, com outra pessoa que pula o planejamento e vai para ação, as estatísticas mostram que quem planeja chega a melhores resultados. Capite? Faz sentido para você? Então, qual é o melhor momento, G, de eu elaborar o meu planejamento? A resposta que eu te dou é antecipadamente. Porque não adianta você sentar para planejar com pressa, se você está angustiado perto da ação, né, que aquela ação já se tornou urgente. Você precisa de tempo para fazer um planejamento. Senta em um horário em que você não tenha interrupções, e que você possa sentar para definir o rumo, o caminho, o passo a passo, para você chegar lá. Porque se você planejar com pressa, o seu planejamento não vai ser um bom planejamento. E um bom planejamento pode levar a excelentes resultados. Excelentes planejamentos levam a excelentes resultados. Então, o melhor momento é quando você tem tempo, quando é antecipado, né? Quando você tem tempo para você definir um bom planejamento, tá? Então, o que que vale mais? Fala para mim sinceramente aí, coloca aí na balança, tá? O que que vale mais? Planejar, agir com assertividade, ser produtivo e elevar os seus resultados, ou agir sem planejamento, na tentativa e no erro, aumentar a probabilidade de errar? Fala para mim sinceramente, o que que vale mais? Planejar e alcançar resultados? Ou agir na probabilidade sem planejamento e com grandes probabilidades de errar? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, hoje, fala para mim, por favor, como é que eu faço meu planejamento? Ó, eu vou te dar agora 3 passos simples e práticos para você planejar. Pega caneta, pega papel. Então, com caneta e papel em mãos, você pode anotar esses 3 passos. Vamos lá? Passo número 1.
defina a visão. O que é definir a visão? Defina o melhor dos melhores cenários. Porque quando você senta para planejar, você já tem uma meta, você já tem um objetivo para alcançar. Então, qual que é o melhor dos melhores, tá? O melhor cenário para você. Então, o melhor cenário é o cenário que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo, que eu faço... Define o melhor cenário ali. Descreve o melhor cenário para você. Aí, no passo número 2, você define o que impede você de alcançar essa visão. Porque essa visão é o melhor dos melhores cenários. Você definiu lá aquilo que você quer, aquilo que você almeja para você. E aí, no passo número 2, você define os impedimentos, as barreiras, os muros para você chegar lá. Então, aqui eu vou, né, me falta recursos para fazer isso, me falta aquilo, me falta aquilo. Aí você define ali o que te impede. E no passo número 3, você define o que fazer para alcançar. Ali que você vai definir o passo número 1, o passo número 2, o passo número 3, o passo número 4. Aí você vai definindo quais são os passos necessários para você chegar naquele planejamento. Porque quando você começou lá, você estava no seu ponto de partida. Ponto de partida é onde você está. E o ponto de chegada, tá? Que né, do ponto A para o ponto B, o ponto de chegada é a sua visão, onde você quer chegar. E aí, quando você definiu lá o que está impedindo você, quais são as barreiras, você vai fazer um exercício para você superar essas barreiras. O que é necessário para você superar essas barreiras? Que é o passo número 3. O que fazer para alcançar? E aí, você tem o passo número 1, passo número 2, passo número 3, 4, 5, 6, até você chegar lá onde você quer. Pronto. Definiu o planejamento. Não dói, né? Não dói e só vai te trazer benefício. E é muito importante você revisar o seu planejamento. Quando você vai para a ação, você pode mudar alguma coisa, não precisa seguir exatamente aquilo que você planejou, porque não existe planejamento que sobreviva ao campo de batalha. E existem pessoas mais precavidas que gostam de fazer o plano A, o plano B. E aí, definindo plano A e plano B, pelo menos tem 2 estratégias para chegar até lá. E existem pessoas que ainda são mais prevenidas ainda, que gostam de fazer o plano A, o plano B e o plano C. Então, tem 3 estratégias para chegar no seu objetivo, na sua meta. Então, se você é dessas pessoas mais precavidas, você pode definir plano A, plano B e plano C. Ok? Então, onde que eu vejo que as pessoas erram? Que as pessoas mais erram quando elas querem planejar. As pessoas erram porque elas não param para planejar. Elas agem, vão corrigindo no meio do caminho e aí não registram o que estão fazendo. Eu sei que eu consegui hoje. Não sei como que eu consegui, mas eu sei que eu consegui. Aí, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, você não consegue perceber no que você errou, no que você acertou. E quando você tem um passo a passo, um plano, né? E você consegue mensurar esse plano, definir o que foi feito, o que não foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, você pode melhorar. E podendo melhorar, você sempre tem melhores resultados. Agora, aquilo que não é medido não é melhorado. Aí você vai na tentativa e no erro mesmo, tá? E como é que eu posso fazer hoje se eu não tiver tempo para planejar? Capite essa daí. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso é importante para você. Eu quero que você entenda, tá? Se você acredita que você não tem tempo, é porque você ainda não planejou. E eu falo que não é uma questão de fazer a gestão do seu tempo, é uma gestão da sua vida. Tempo nunca foi dinheiro, tempo sempre foi vida. Então, se você acredita que você não tem tempo, é porque você não tem vida. E se você ainda não fez a organização da sua vida, você não vai ter tempo mesmo, porque você não planejou sua vida. Então, é claro que não sobra tempo, porque você ainda não planejou a sua vida. Então, o que falta para você, meu amigo, minha amiga, é planejamento. Enquanto você não planejar, você vai continuar acreditando que não tem tempo. E se você acredita que você não tem tempo, você nunca vai ter. Você tem que sentar, planejar sua vida para que você tenha esse tempo. Capite? Faz sentido para você? Escreve aí nos comentários
que eu quero saber a sua opinião, ok? Então, deixa eu te contar um caso específico em que a gente vai usar esse passo a passo aí para definir o nosso planejamento, tá? O seu planejamento. Então, imagina que você é essa pessoa que acredita que não tem tempo, né? E você é aquela pessoa que acredita assim: ah, hoje tudo dá certo no final. Eu vou lá, vou fazer de qualquer jeito o que eu tenho que fazer, né? Sei lá, que se você quer aumentar a sua produtividade, se você quer sair da sua procrastinação, sem planejamento, você vai nessa, ah, tudo vai dar certo no final. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até esse ponto do vídeo, você já sabe a importância do planejamento, você já sabe a importância de você sentar, planejar. Então, o que que você faz? Você define o melhor cenário para você. Você fala assim, ó, tá, hoje eu não tenho tempo, qual que é o melhor cenário para mim? O melhor cenário é eu ter tempo para fazer academia, o melhor cenário é eu ter tempo para minha família, o melhor cenário é eu ter tempo para planejar. Aí você vai definindo isso, né? Aí já ampliou a visão, já abriu a sua visão para ter tempo para as coisas, né? Porque todo mundo tem 24 horas. Tem um vídeo sobre tempo que você pode buscar aqui no canal e aí lá você vai ter outras abordagens relacionadas a isso, mas só vai lá depois que você terminar esse vídeo, tá? Então, tá. Então você ampliou sua visão, né? Fez o melhor dos melhores cenários. Depois disso, você fala, tá, o que que me impede? O que que me impede de eu ter mais tempo? O que que me impede hoje? Ah, daí você vai falar lá, você vai dar suas desculpas, né? Que tem um vídeo sobre desculpas também aqui no canal que você pode buscar. Então você vai falar, é que eu trabalho demais, é porque eu levo muito tempo para ir do trabalho para casa, Tá, mas o que que você pode fazer para você ter mais tempo? Aí agora, então, não, tá, hoje, então, peraí. Então, quando eu chego cansado, eu posso tomar um banho para relaxar e aí sair aquele cansaço e eu fazer outra coisa. Eu posso fazer uma atividade física, eu posso fazer. Aí você vai definindo o seu planejamento. Capite? Faz sentido para você? Então, até onde pode ser bom hoje fazer meus planejamentos? É sempre bom usar o bom senso, tá? Não seja o chato do planejamento. O chato do planejamento é aquele que quer planejar tudo. Tudo, tintim por tintim. Não, mas isso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Aí você vai virar o chato do planejamento que ninguém aguenta. Ninguém quer saber de você. Se você virar o chato do planejamento, as pessoas vão se afastar de você e ninguém vai... Ah, não, aquele ali é um chato, que é tudo planejado, tudo certinho, tudo bonitinho, e ele não improvisa nada, e se alguma coisa dá errada, ele já quer... Não, tem que voltar aqui para o planejamento. Não seja o chato do planejamento. O importante é o resultado, que funcione, né? Claro. Planeja direitinho para funcionar com os melhores resultados. Agora, se alguma coisa der errado no meio do caminho, não seja o chato do planejamento, ok? E existe alguma exceção hoje em que não é bom eu planejar? Ó, a exceção que eu vejo é aquele cara que só planeja e não vai para ação. Planejar e não agir não é bom. Se você fica só planejando e nunca age, você nunca vai alcançar aquilo que você quer. Porque só planejar não adianta. Você tem que planejar e agir. É planejamento, execução, ação, resultados. Planejamento, execução, ação, resultados. Porque não adianta só planejar. E não adianta só agir. Então tem que ter um equilíbrio entre planejamento e ação para você alcançar os melhores resultados, ok? Então, deixa eu te contar um estudo de caso de um mentorado meu que tinha mas muita dificuldade de planejar. Ele era um empresário que tinha outros sócios e ele não planejava, cara. Não sentava para fazer planejamento e não tinha jeito de ele fazer. Eu dava isso como tarefa, né, como plano de ação dos processos de mentoria, e ele sempre chegava, cara, não adianta, não fiz o meu planejamento. Aí a solução que eu busquei para ele foi o seguinte, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui, que ele tinha que planejar uma reunião, e a reunião era importante, só que ele não tinha planejado, não tinha sentado para planejar a reunião. Então, eu já conhecia o perfil dos sócios dele, e eu comecei a fazer papéis. Eu falei assim, tá, então vamos simular aqui. Eu vou fazer o papel do seu sócio. Aí eu comecei a simular. Eu falei assim, e se eu falar isso aqui, o que você vai responder?
Ele: "Ai, eu vou responder isso aqui". Ele, no começo, ele ficou assustado e depois ele foi gostando do negócio. Então eu fui simulando ali, daí ali nós fizemos um planejamento divertido, porque foi uma simulação, né, eu fiz o papel dos sócios e ele fez o papel dele mesmo na reunião. Então foi uma preparação para ação. Planejar é se preparar para agir. Então, ele preparou, planejou, e daí a gente colocou isso no papel, e ali ele foi para a reunião, e daí na outra semana ele me contou que a reunião foi muito mais produtiva, porque ele estava preparado. Preparado por causa do planejamento, ok? Então, a analogia que eu faço do planejamento é que planejar é prever o futuro. Planejar é programar o seu futuro. É como se você colocasse os olhos lá na frente, os olhos lá no seu futuro e visualizasse isso. E você definisse aí os passos para você chegar lá. E aí você se prepara, você chega muito mais preparado para agir, muito mais, com muito mais recursos para você alcançar seus melhores resultados. Você é mais produtivo porque você se torna mais assertivo. Você age focado em alcançar resultados, porque você já sentou e planejou. Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Existem estudos que comprovam que as empresas mais lucrativas do mundo são aquelas que possuem planejamento estratégico. E não basta só possuir o planejamento estratégico, é aplicar o planejamento estratégico. Por mais que nem todos os itens do planejamento estratégico sejam aplicados, aqueles que são aplicados trazem resultados. E as empresas que quebram, as empresas que não têm sucesso, são aquelas que não possuem planejamento. Olha só! E aí, tem aqueles dados, né, de que as empresas não duram mais do que 5 anos no Brasil e, né, a grande parte delas quebram porque elas não têm planejamento. Uau! Então, fala para mim sinceramente, te incomoda não ter alcançado suas metas por falta de planejamento? Por que que isso acontece? Escreve aí nos comentários, que eu quero saber. E você já teve raiva de agir, agir, agir e não alcançar o que você quer? Será que não está faltando planejamento aí nas suas ações? Será que não está faltando planejamento para você se preparar para agir com mais assertividade, né? Definindo o alvo e definindo os passos para você chegar lá? Fala para mim sinceramente, que eu quero saber. E nós vamos chegando ao final desse vídeo, que eu falei sobre planejamento. Planejar é programar o futuro. Planejar é você estruturar os passos necessários para você alcançar as metas que você tem, os objetivos que você tem. E eu gostaria muito de saber o que você achou da minha visão sobre planejamento. Escreve aí nos comentários a sua visão, que eu vou adorar ler o seu comentário e responder. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quando você ativa esse sino das notificações, você recebe um aviso de que novos vídeos estão sendo publicados. Compartilhe com quem precisa ouvir sobre a importância do planejamento e sobre como planejar. E eu sempre falo que você pode compartilhar com seus amigos, porque você gosta deles. Mas compartilhe também com seus inimigos, aquelas pessoas que você não gosta, porque elas vão parar de te encher o saco com conteúdo que vale a pena, ok? E nós temos outros vídeos sobre outros temas, sobre outras abordagens aqui no canal. Então acompanhe o canal, que você vai receber essas notificações. Eu também tenho um canal no Telegram. Lá no Telegram eu compartilho dicas exclusivas, áudios relacionados à produtividade. E se você entra no meu canal do Telegram, eu considero que você é meu amigo, minha amiga, e com os meus amigos eu dou ouro, eu dou o melhor, eu dou o meu melhor para eles. E deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma meta grande, um sonho grande, e o meu sonho grande é tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo
na metade do tempo. Se você compartilha com essa causa comigo, escreve aí a hashtag Brasil Mais Produtivo ou então a hashtag Brasil 2 vezes mais produtivo, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!